Como fidelizar clientes na advocacia? O vídeo dessa semana é mais para advogados, bacharéis em direito, com o propósito, então, de criar sua carteira de clientes, sua carteira de honorários e de que forma que eu fiz isso na advocacia e continuo aprendendo e fazendo no meu dia a dia. Vamos lá, então? Bom, eu gosto sempre de pensar o seguinte, não existe conhecimento que é demais. A gente sempre está aprendendo cada vez mais conteúdos novos, assuntos novos, e o direito não é só o direito. Aliás, quem aprende só o direito realmente talvez não consiga ter um resultado que espera. Porque a pessoa, para ela conseguir se dar bem no mercado de trabalho, para ela conseguir se dar bem na advocacia, principalmente, que é um dos mercados mais difíceis que tem, com mais concorridos, e que você não pode fazer uma propaganda muito expressiva, você precisa conhecer outras habilidades, desenvolver outras habilidades que não somente o direito e que vão aí sim fazer com que o cliente chegue até você e fique. E uma delas então é essa, falar sobre fidelização de clientes. Existe uma estatística que fala que custa 5 vezes mais conquistar um novo cliente do que manter o cliente já fidelizado. Então, às vezes, aquele cliente que você fideliza, ele vai te proporcionar honorários no longo prazo de tal forma que ele não te custa mais nada para você conquistar ele. Agora, para você conquistar um novo, você tem que fazer propaganda, participar em evento, dedicar o seu tempo, energia, você tem que investir em Google Ads, Meta Ads, você tem que investir em novas formas de prospecção para você fazer com que o cliente chegue até você. Enquanto que aquele cliente fidelizado, se ele ficar com você 10, 15, 20 anos, é como se fosse uma poupança. É o tipo do cliente que mantém o seu escritório e faz o escritório crescer. Então, quando a gente pensa em fidelização de cliente, a gente tem que pensar sempre nos 3 aspectos de pré-venda, venda e pós-venda. Por que eu falo venda? Porque quando você está conversando com um potencial cliente, é um momento de vender algo, né? Claro, algo palpável, algo realista, algo que realmente dá para fazer, sem você enrolar o seu cliente, sem você enganar, sendo completamente honesto com as possibilidades e passando o preço justo. Então, esse primeiro atendimento, nesse começo, você já começa a fidelizar. É no momento que o cliente entra em contato com você, te manda a primeira mensagem, que é decisivo se ele vai ser fiel a você ou não. E essa fidelidade ela tem que ser conquistada, mantida. É igual um relacionamento, é igual um casamento. Você precisa estar sempre ali alimentando aquele casamento, fazendo com que ele esteja vivo, porque senão aquele relacionamento em algum momento vai acabar. Vai chegar outro que vai tratar bem, que vai dar carinho, que vai dar atenção, e aí você já sabe o final dessa história. Então, se você quer manter o cliente na sua carteira, você tem que dar atenção para ele. E como é que você faz isso, né? Quando você está em começo de carreira, isso é muito fácil, entre aspas, entre muitas aspas, né? Mas muita gente ainda não faz, que é dar aquela atenção especial. Do meu ponto de vista, a fidelização ela parte do informalismo. Quanto menos formal, quanto mais tete a tete você for, um papo mais aberto, mais sincero, mais direto ao ponto e objetivo, com uma linguagem clara, você vai conseguir fazer com que ele confie mais em você. Se você tentar um juridiquês, formalismo, fale com a minha secretária, se você falar com a minha secretária, depois a gente marca um atendimento. Quanto mais formal você for, mais difícil você vai ter essa fidelização. Quanto mais informal, mais você vai aproximar o cliente para perto de você e aí sim você consegue fazer com que esse cliente fidelize ali com você, né? No primeiro momento, porque, de novo, não é uma coisa que você faz e depois pronto, larga. Não, é uma coisa que é contínua. E esse primeiro contato, então, ele tem que ser um contato rápido, imediato. O cliente te chamou, você já vai retornar. Você já vai dar atenção, você já vai dar o carinho que esse cliente precisa e que você gostaria se você estivesse na posição dele. Quantas vezes você entrou numa loja, se você é mulher, numa loja de roupas, sapatos, que é muito mais tradicional esse tipo de atendimento, da pessoa chegar para você, a atendente chegar para você, te atender super bem, te mostrar as opções, nem falar de valores. Aí quando você pergunta valores, que é o momento que você se assusta e começa a tentar ir embora, ela começa a te convencer de outras formas. Ficou lindo em você, isso aqui ficou maravilhoso.
coisa mais linda. Nunca vi uma mulher tão linda quanto você aqui. Então, se usa de diversas estratégias para fazer com que a pessoa se sinta querida naquele ambiente e se sinta, inclusive, mal de ir embora sem fazer aquele negócio, sem comprar aquele sapato. Seja porque a vendedora foi maravilhosa, ou seja porque ela te convenceu que você é a mulher mais linda do mundo. E isso é maravilhoso, isso é venda. E não necessariamente é uma mentira. Eu chamaria mais de uma... ela está aumentando um pouquinho do que talvez, né? Talvez não seria aquilo tudo, mas é necessário, é importante, é bom para sua autoestima, é bom para ela que vende, então ninguém sai perdendo. É aquela coisa que não faz mal para ninguém, né? E na advocacia você não pode fazer isso, você não pode dar essas promessas que lá fora que você tem essa liberdade. Só que, mesmo que você não possa, ainda assim você consegue utilizar desses mesmos instrumentos para conseguir fazer com que o cliente confie em você. É você chamar o cliente para conversar, é você trazer ele no seu escritório ou fazer uma videochamada e aí ele vai te contar lá que o pai não paga pensão já faz 10 meses e você está desesperado porque você pagar os alimentos e você fechar o semblante e falar, não, né, realmente, eu sinto a tua dor, eu sei o quanto que é difícil para você criar um filho, isso não deveria ser o normal, mas infelizmente a gente vê no dia a dia que é. E conta comigo para te ajudar, para brigar por você, para conquistar esse valor que é teu de direito, que é do teu filho, aliás, de direito, que é um direito dele. Eu tenho certeza que esse valor nem vai ser o suficiente, mas é o mínimo que a gente espera que ele pague. E aí você compra a dor do cliente de tal forma que ele vai se sentir acolhido. É esse acolhimento que eu acho que o cliente precisa para fidelizar. E nesse momento que ele está sendo acolhido, que ele está sendo fidelizado, ele fecha com você. Pré-venda, venda. Vou fechar com você. Vou fazer a documentação. Aí sim eu posso setorizar, né? Encaminhar para o financeiro, encaminhar para um terceiro para fazer a documentação sem problema nenhum. Fiz a documentação, o cliente não pode ser esquecido. Você tem que protocolar a ação dele. Se possível, o mais rápido possível, né? E aí é uma questão de instrumento de gestão, que é outro assunto que a gente não vai abordar hoje. Mas na parte de gestão, você vai tentar fazer com que esse protocolo ocorra no máximo estourando 30 dias. Aí você protocola a ação, essa cliente, ela vai te mandar mensagem. Não tenha dúvida de que ela vai te mandar quantas mensagens ela entender necessário, porque ela está sem receber. Ela não entende de processo. Você entende de processo. Você entende que é demorado. Ela não. Ela só quer receber a pensão dela e ela sabe que o cara está morando ali na casa da esquina da rua 500. E na casa da esquina da rua 500, o oficial de justiça já foi lá 3 vezes e não consegue encontrar o cara. E ela não consegue entender como que isso é possível. Como é que o oficial de justiça vai lá 3 vezes e não consegue encontrar o cara, sendo que ele está lá? E você tem que ter jogo de cintura para explicar isso para ela de tal forma que ela entenda sem ser grosso. E é isso que eu vejo muito na advocacia. O advogado não tem paciência com o seu cliente. Ele não tem paciência em tentar auxiliar, resolver de fato essa dor desse cliente. Ele simplesmente fica irritado por vezes porque mandou mensagem à noite ou porque mandou no final de semana e não se coloca no lugar do cliente. Só que o advogado ele pode ser muito inteligente e não tornar aquilo uma dor até para ele. Um problema, pô, o cliente está me mandando mensagem aqui 10 da noite, eu não vou responder. Não, é muito mais simples. Realmente não responda. Se você sentir que não deve responder, responde no outro dia. Mas a hora que você responder, mande um áudio, dê um carinho, dê uma atenção. Mas isso é óbvio que a gente tem que dar atenção para o cliente para ele se sentir acolhido. Quem dera fosse. Se fosse óbvio, eu não estaria aqui falando. Eu já vi muita coisa acontecer e muito cliente ser ignorado. Inclusive, às vezes, eu tenho muita dificuldade de fazer a gestão do meu escritório em virtude disso. Porque dentro do escritório, a gente também tem essa dor. Lá, a gente trabalha com volume. A gente tem 40, 50 contatos todos os meses. É muito volume e acaba que eu não sou o responsável por responder todas as mensagens. Então, a gente faz a gestão disso. A resposta ela é distribuída internamente e às vezes isso acontece de se perder. E eu sinto uma dor imensa quando isso acontece porque eu sei que o cliente fideliza no momento em que ele é bem atendido. Por mais
que ele não tem um bom resultado. Aliás, claro, melhor se tiver um bom resultado. Se tiver um bom resultado, sucesso. Aí é só agradecer e ponto final, o cliente vai ser satisfeito pro resto da vida, tirando raras as exceções que ele não fica satisfeito mesmo com o sucesso da ação. Mas se você perder, mas você deu um bom atendimento, você deu atenção, a pessoa pode até ficar decepcionada com o resultado, mas não com o advogado. Já tive muitos casos de clientes que me indicaram, mesmo tendo um resultado ruim nas ações judiciais. E o escritório sobrevive através de indicação. Os mensalistas do escritório, por vezes, aliás, por vezes não, eu posso dizer com segurança que 100% das vezes, 90% vai, porque tem 10% que vem de outras fontes. Mas 90% das vezes os mensalistas, que são as empresas que a gente assessora, eles vêm através de indicação de outras empresas que gostam do serviço que a gente faz. Então, quando a gente fala em fidelização, eu tenho que sempre pensar em pré-venda, venda e pós-venda. Como que eu vou estruturar esses 3 instrumentos para que o meu cliente se sinta bem acolhido dentro do meu escritório? Se você gosta de vídeos assim, não deixe de me seguir aqui nas redes sociais e ativar o sininho para receber as notificações dos vídeos que eu posto aqui semanalmente. Às vezes é para advogados, às vezes é para você, o cliente final, você que tem interesse em algum tema específico. Se você quiser algum vídeo, alguma dúvida que você tenha, é só pedir aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima.